Graças a Deus que você é homem, lindão. Tem uma palavra de Deus no seu coração. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina, na cidade de Barra Velha, para trazer uma meditação para você em relação à Páscoa. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra e fez um lindo jardim para que o homem e a mulher pudessem desfrutar e viver eternamente, se multiplicarem e gozar da plena paz, a paz perfeita, a qual não conseguimos sequer imaginar, porque aquele local era um local perfeito, sem pecado, sem tentação, sem dificuldades, sem maldade. Era o lugar perfeito que Deus fez para que eu e você pudéssemos viver eternamente e termos um relacionamento com Ele. Deus colocou somente uma ação, um cuidado, uma observância, um detalhe pequeno apenas, de uma das centenas de árvores e todas aquelas que tinham no jardim, eles não poderiam comer. No entanto, o homem pecou e com o pecado ele se distanciou de Deus. Ele se distanciou da verdade e ele perdeu o privilégio de se relacionar com Deus todos os dias. Renunciou a um relacionamento perfeito, da plena paz, pela curiosidade e optou pela desobediência, fazendo assim entrar o pecado no mundo. Em Gênesis está escrito: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uau! Então Deus expulsou o casal do lugar santo, do lugar perfeito, do lugar agradável, de onde tinha um tempo todos os dias com ele. Se fosse aqui no sul, como eu estou, certo, seria como no final da tarde tomar aquele chimarrão com a família ao redor de uma mesa, uma conversa e ter esse tempo tão precioso com Deus. Você consegue imaginar um lugar perfeito desse? E Adão abre mão por causa do pecado. Mas Deus optou para o futuro, ou apontou, melhor dizendo, para o futuro, mostrando a sua misericórdia, a sua graça e o seu favor, que enviaria um Salvador. Tempo atrás, a humanidade pecou de tal forma, como consequência do pecado adâmico, que Deus ficou tão triste que ele trouxe o dilúvio e destruiu a humanidade, salvando apenas uma família, porque ele encontrou em Noé a justiça, encontrou em Noé um homem que realmente temia Deus e salvou a si e a sua casa. Um tempo depois, ele chamou Abrão para constituir a sua nação, a sua herança aqui na terra. E de Abraão veio também os patriarcas, e esses patriarcas puderam desfrutar de uma comunhão com Deus nem parecida com aquela que Adão tinha, mas era o povo escolhido. Um tempo depois, esse povo, por causa da fome, vai para o Egito para sobreviver, mas um dos patriarcas, José, é cuidado, é enviado por Deus antes para preparar todo o caminho para que os patriarcas pudessem vir para o Egito e serem sustentados por José, um dos patriarcas. Passou muitos anos, veio um faraó que não conhecia aquilo que José fez, tudo aquilo que José plantou para o Egito, conquistou para o Egito, enriqueceu o Egito. E quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu pensei quantas vezes que eu e você não esquecemos de tudo aquilo que Deus fez. E aí a gente coloca a justiça própria, a gente coloca os nossos pensamentos, só para você pensar um pouquinho. Porque aquele povo foi abençoado por causa de José. José comprou tudo. Eu creio que em toda a história o Egito nunca ficou tão rico como na época de José. Só que ele se esqueceu. A Bíblia fala que levantou-se um faraó que não se lembrava ou não conhecia aquilo que José fez. E começou uma grande perseguição. Começou um grande trabalhar disso. O que acontece? Deus envia Moisés para resgatar o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés, o grande libertador que Deus envia. Deus preparou Moisés para essa grande missão e ele vai para o Egito. E você conhece a história, teve as 10 pragas. Eles saem com mãos fortes lá do Egito e eles saem triunfantes. Chegam no Mar Vermelho, você conhece a história, vem de novo a dúvida. Penso que ia morrer lá, mas Deus abre o Mar Vermelho e eles atravessam o Mar Vermelho. E depois de atravessar o Mar Vermelho, eles festejarem, louvarem a Deus. A Bíblia fala que Deus deu a Moisés a instituição da Páscoa. A Páscoa é o dia, a comemoração, é uma passagem de uma vida de escravidão para uma vida que agora está indo para viver e comer a leite e o mel, aquilo que Deus tinha preparado para eles. É uma passagem, a Páscoa.
E a Bíblia fala que todos os anos eles deviam comemorar naquele mês, o mês que eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito. Eles deveriam fazer sacrifícios de adoração, eles deveriam fazer todo um ritual, e todos os homens acima de 20 anos não eram convidados, eles eram convocados a estar nessa festa. Você está entendendo porque nós temos feito esse trabalho com homens através do Christian Men's Network, essa rede de homens cristãos que buscam ser semelhantes a Cristo, através do currículo, porque existe no homem uma autoridade, um chamado específico para ser líder, sacerdote da sua casa e da sua família. E na Bíblia diz que os homens eram obrigatoriamente obrigados a irem para comemorar essa Páscoa, o dia da libertação. Então Deus faz isso para que o povo pudesse sempre trazer a lembrança, trazer essa questão da libertação. Páscoa significa passagem, libertação da escravidão do Egito. Em Atos 3:22 tem um texto que eu gosto muito, que ele fala assim: porque Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre entre vós um irmão semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que disser. Agora ele está remetendo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Moisés estava se referindo a este grande homem que viria lá na frente. Moisés, instruído por Deus, fez a passagem do povo da escravidão do Egito para a libertação para a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, que era a terra prometida. Foi instituída, então, a Páscoa. Mas essa passagem ela era temporária. Ainda viria uma libertação completa, a reconexão com o Pai, porque essa reconexão não foi feita através de Moisés. Faltava essa reconexão, que Deus tinha prometido lá em Gênesis, falando que essa feriria a sua cabeça e você lhe feriria o calcanhar. Da semente da mulher nasceria o Salvador, que é Jesus Cristo, Senhor. Então lá estava se referindo a Jesus. E aí vem Jesus, nasce de uma virgem, através do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Mateus que o Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, e do teu ventre nascerá um filho, que é o Filho do Altíssimo, o Filho sem pecado. O Filho que agora vai trazer a libertação, não somente uma passagem da saída do Egito, mas uma passagem da saída da vida de escravidão do pecado para o reino da sua maravilhosa luz. E você vai ver que Jesus menciona muitas vezes que ele veio para trazer o reino dos céus à terra, o reino dele. Essa é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é a passagem, a libertação. Deus fez de Abraão se tornar Abraão, o homem da promessa, ok? E eu gosto muito porque lá em Gálatas, capítulo 3 e versículo 29, fala assim, que se vocês sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, segundo a mesma promessa. Uau! Ou seja, aquela promessa que Deus fez para Abraão, quando ele leva o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá. E aí a Bíblia fala assim, que eles estavam subindo o monte e Isaac chega para Abraão e fala assim, pai, nós temos a lenha e temos o fogo, onde está o cordeiro? E aí Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Ou melhor, naquela época ainda era Abrão. E aí você conhece a história lá em cima, Abrão se propõe a sacrificar o seu filho, representando Jesus Cristo lá na frente, o Cordeiro Pascual. Deus brada do céu, segura a sua mão, e aí ele transforma o seu nome de Abraão, o pai de multidões. Uau! E aí é interessante porque não estava um cordeiro lá na árvore, estava um carneiro. Por quê? Porque a Bíblia fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus está caminhando lá para Jordão, João Batista olha para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós comemoramos a Páscoa anualmente, lembrando a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador. Ele morreu, ele veio para cumprir, nasceu de uma virgem sem pecado. Por um homem entrou o pecado, mas por um outro homem, nascido de Deus. Assim como Adão nasceu de Deus, Deus criou ele, Deus gerou ele. Agora vem Jesus, nascido de Deus pelo poder do Espírito Santo. Um homem sem pecado, para que eu e você pudéssemos ter a verdadeira libertação através de Cristo Jesus. Não mais a libertação da escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado que nos conduz à morte eterna, afastados de Deus, que é o inferno. Agora Jesus veio e ele cumpre a promessa. Por isso que lá na cruz ele fala assim, Pai, entrego a ti o meu Espírito. Por quê? Porque ele veio para isso que eu vim para resgatar a humanidade, eu vim para reconectar todos a ti, ó Pai. E no momento que Jesus morre, a Bíblia fala que o véu se rasga de alto a baixo.
o véu que se separava o lugar santo do Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez ao ano. Agora Jesus Cristo, ele faz o seu sacrifício, ele cumpre o chamado, agora ele morre, só que a Bíblia fala que Deus Pai o ressuscita no terceiro dia. Ele ressuscita Jesus para que eu e você pudéssemos agora ressuscitar. Por isso que o batismo, ele significa a morte do velho homem, e agora você ressurge como um novo homem, uma nova criatura. Foi isso que Deus falou para Nicodemos, explicando o que aconteceria. Então a Páscoa agora não é mais uma passagem do Egito para Canaã, é uma passagem do mundo das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. Por isso que eu gosto demais de um texto de Romanos. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, 24, 25, assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Por isso que ele morreu na sua carne, e agora ele ressuscita com um corpo ressurreto, trazendo para mim e para você a oportunidade de viver uma vida plena. Então você, sabendo disso agora, você pode decidir viver escravo do pecado ou viver livre de toda a condenação através de Jesus Cristo. Porque ele é o Cordeiro Pascual. O escritor aos Hebreus fala que ele é o sacrifício que realmente nos purifica de todo o pecado. Reflita sobre isso, pois assim como o povo de Israel se distanciou de Deus, muitos têm se distanciado de Jesus Cristo pelo prazer do pecado. Ele pagou o preço e está aguardando a sua decisão. Receber ele como seu Senhor e seu Salvador, ou perecer no abismo. Deus colocou uma escolha para mim e para você. Ele enviou seu filho, ele viu seu filho sendo morto, mas ele falou assim: é necessário que ele morra para que o pecado seja lavado, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu quero que você entenda o verdadeiro significado da Páscoa. Ele morreu, mas ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Com ele ressuscitaremos e entraremos para sempre com ele, além de termos a certeza, pois ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então não é só uma questão da eternidade, é uma questão de viver o reino de Deus aqui na terra, até o dia que ele nos chamar. Então eu quero que você reflita sobre essa Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, mas ele ressuscitou. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão morreu sem pecar, ressurgiu, e ele está vivo para fazer uma vida completa, para transformar a sua vida completamente, para guiar a sua família, para dirigir a sua família, para te levar para morarmos eternamente com ele. Aguardamos a sua vinda, o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Então o desejo do meu coração é que você entenda a Páscoa e que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não somente numa decisão de salvação, mas numa decisão de viver e morrer para esse mundo, porque Ele te chamou para que você tenha vida. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai e Ele ama você. Que Deus te abençoe e um grande abraço.